Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Capês, presidente do Procon São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, uma honra muito grande. Muito obrigado pela participação. E agora começam as grandes perguntas. Bora. Como é que você saiu do Ministério Público e foi parar no cenário político? Bom, Curo, depois de me formar pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, fui aprovado no concurso do Ministério Público, fiquei 20 anos exercendo a função, fui promotor de defesa do patrimônio público, enfrentei a violência das torcidas organizadas de futebol, trabalhei no Tribunal do Júri, enfrentei a máfia do lixo, enfim, tive várias atuações destacadas no Ministério Público. Quando chegou o ano de 2006, os meus colegas do Ministério Público pediram que eu saísse candidato a deputado. E por quê? Porque o Ministério Público tinha, como tem hoje, muitos inimigos, muitos adversários. E a instituição precisava de representação na Assembleia Legislativa de São Paulo e no Congresso Nacional. Então, atendendo a esse pedido, que veio da classe de vários colegas, eu me candidatei a deputado estadual e na primeira eleição me elegi com quase 100 mil votos. Depois eu me reelegi com 210 mil votos e na terceira eleição fui o deputado mais votado de São Paulo com 306 mil votos. Foi o deputado estadual mais votado da era analógica, antes que chegasse a era digital com votação, com campanhas pela internet. Há pouco tempo atrás, denúncias foram apresentadas, acusações foram apresentadas e o tema sumiu. Ao que você acredita que causou isso? Esses inimigos que você criou no caminho? Qual é o cenário? Querido, eu cheguei a uma conclusão. Nós estamos vivendo uma época do vale tudo. Não há limites. Eu sofri uma acusação de fraude em merenda escolar, e ali eu pude perceber que não há mais limites morais, principalmente por algumas pessoas encarregadas da tarefa de distribuir justiça. A acusação contra mim começou com a falsificação de depoimentos dentro de uma delegacia de polícia. Meu Deus. As testemunhas depoentes ou suspeitos que foram presos em janeiro de 2016, enquanto eu estava com as minhas filhas passando férias, tiveram seus depoimentos alterados dentro da delegacia. Inclusive, uma delas acusou o promotor de escrever o depoimento dela. E uma delas foi coagida a falar meu nome. E na segunda vez que ela retornou à delegacia e foi coagida novamente, ela gravou, o advogado gravou a coação. Então, existe prova de gravação, prova de testemunhas de que a acusação contra mim feita foi uma acusação fraudulenta, baseada em provas ilícitas, provas falsas e crimes cometidos pelos delegados e pelo promotor que atuaram na investigação. Quando a denúncia foi elaborada, o procurador-geral da época disse que ia arquivar, foi feito o arquivamento foi rasgado e a denúncia foi feita no ano da minha eleição, 2018, com ampla publicidade. O desembargador que investigou, que atuou no caso, porque eu fui investigado perante o Tribunal de Justiça, por ser representante do Ministério Público. Sim. Ele disse: trata-se da execração pública de um inocente. Rejeitou a denúncia. O Supremo Tribunal Federal confirmou a rejeição da denúncia. Ou seja, o processo nem começou. E os meios de comunicação ficaram com vergonha de informar a população sobre o que aconteceu. Mas eu nunca saí da luz.
E os meus acusadores estão escondidos, com medo. E eu não tenho. Eu rastreio nas redes sociais ainda quem fala sobre esse tema e me ataca, localizo, instauro inquérito policial e a pessoa, ao tomar conhecimento dos fatos, ela se retrata. É importante saber que a Corregedoria do Ministério Público sequer instaurou uma sindicância contra mim, tão frágeis eram as provas. O Conselho Nacional do Ministério Público também arquivou. A Corregedoria Geral da Administração arquivou. O processo criminal foi arquivado. E o ano passado, o MP Federal tentou fazer uma gracinha e entrou com uma ação de improbidade querendo requentar o assunto. Durou 16 dias a ação antes de ser trancada. Então, vivemos uma época em que a honra vale muito pouco e que muitas pessoas encarregadas de distribuir justiça carecem de qualidade moral para fazê-lo. Nós estamos indo agora aos meios de comunicação e amplamente informando a população. Portanto, para informar a população, já que os meios de comunicação não fizeram, a acusação de fraude na merenda escolar foi trancada, encerrada em definitivo e hoje eu estou processando tanto o policial quanto o promotor na Corregedoria da Polícia Civil e no Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, não vai deixar barato. Se eu não errei, eles erraram. Alguém tem que ser punido. Bem, nesse cenário todo de injustiças, hoje você é o presidente do PROCON. Perfeito. E um dos papéis do PROCON é aplicar multas, punir, endireitar, quero crer que conciliar também. Qual é o papel, na sua visão, que o PROCON deve desempenhar? Olha, São Paulo, assim como o Brasil, carece de uma política de relações de consumo. A tarefa do PROCON é assegurar competitividade no mercado, punindo aquele que frauda as regras e desrespeita o consumidor. Por exemplo, hoje há plataformas digitais e elas fazem a venda de produtos. Elas não têm sede, não recolhem tributos, elas estão sediadas fora do Brasil, fazem a venda online e estão a salvo de qualquer autuação. O PROCON mira estas plataformas digitais. Que bom. Por outro lado, quem está estabelecido, produzindo, que sofre ação muitas vezes fiscalizatória, às vezes é obrigado a pagar uma multa de 200, 300 mil reais. O PROCON está revendo os valores dessas multas, eu mandei estabelecer proporcionalidade nesse valor e eu quero um PROCON não ideológico. Eu não quero um PROCON inimigo de quem produz, um PROCON inimigo de quem gera emprego, de quem recolhe tributos. Nós temos que orientar. Eu criei uma escola de proteção e defesa do consumidor, para orientar o fornecedor e proteger o consumidor quando houver abusos. E temos tido uma ampla aceitação, o PROCON reacendeu, renasceu, e hoje os fornecedores nos respeitam e os consumidores sabem que podem contar conosco. Na verdade, você enfrentou alguns desafios extremamente fortes na pandemia e com a perda de poder aquisitivo da sociedade. Como é que foi essa fase? Como é que chegamos aos dias de hoje? Imagina o seguinte, a pandemia é um evento classificado no direito como caso fortuito, porque foi imprevisível, e força maior, porque foi incontrolável. Nunca antes na história da humanidade um evento catastrófico teve essa repercussão no meio empresarial e contratual. Todos os contratos de todas as áreas, ao mesmo tempo, em todo o planeta, foram afetados pela pandemia do coronavírus. As empresas iam quebrar. O PROCON, então, mediou com bom senso e razoabilidade, estabelecendo parâmetros de negociação. Companhias aéreas, não precisa devolver o dinheiro agora. Usa o dinheiro da passagem como crédito para voar depois. Eventos e shows, a mesma coisa.
Supermercados, botijão de gás, não pode ampliar a margem de lucro. Mantém a margem de lucro. Ampliou, o PROCON multa. E fizemos um amplo entendimento que foi seguido em todo o país. E graças a Deus conseguimos estabilizar até que viessem as medidas provisórias regulamentando. Bom senso e equilíbrio. Eu não quero um PROCON ideológico. O PROCON não é nem de direita nem de esquerda. É um PROCON de direito. Quais os principais desafios que você vê pela frente no momento atual? Bom, o principal desafio é o desenvolvimento econômico. Retomar o desenvolvimento econômico para a geração de emprego. E para isso não há outra saída. O Estado tem que gastar menos. O poder público precisa enxugar. Só há um jeito. Privatizações urgentes. Parcerias público-privadas. O Estado tem que sair das áreas em que ele não precisa estar. É o Estado essencial, só naquilo que realmente importa. E fazer amplas reformas. Interromper esta briga com o Congresso Nacional, fazer um amplo entendimento entre os poderes, porque sem segurança jurídica, sem estabilidade, sem regras claras e fixas e sem um Estado leve, nós não vamos sair desta situação. E é preciso também regular a situação jurídica. Cada hora a justiça inventa uma desculpa, cria uma polêmica desnecessária e interfere indevidamente na economia. É preciso freios, que podem ser estabelecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal através de súmulas vinculantes. Toda hora vem uma liminar maluca que atrapalha a economia ou alguma ação tresloucada que mexe com todos os fatores econômicos. Capês, nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Olha, primeiro, parabenizar todo aquele microempreendedor, aquele que tem o desafio de empreender. Da nossa parte, faremos de tudo para criar um ambiente confortável para o florescimento das empresas, para que a pessoa se transforme num autoempresário, principalmente começando com o microempresário, começando com a pequena empresa. Aí está a saída do nosso país, a saída da crise. E que os órgãos de controle, que o poder público não atrapalhe. Ao contrário, que ele estabeleça regras e permita que a economia floresça. Que os órgãos de controle que não produzem, não atrapalhem aquele que produz e gera emprego. Teu principal desafio, em 30 segundos, teu principal desafio. A política, para mim, é uma missão. Com todos os desafios, com toda a sujeira que existe, eu não posso deixar de estar na política. Para mim era muito mais cômodo continuar procurador de justiça, que eu estou no Ministério Público, com todas as minhas aulas, minhas palestras, meus livros que já venderam mais de 2 milhões de cópias no mundo jurídico. Mas eu tenho uma missão e não vou fugir dela. Política para mim é missão. Capês, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito e que o caminho se abra e que você continue sendo esse homem que dá aula, que conduz o PROCON, que busca o equilíbrio, que busca o entendimento e a solução, punindo quem tem que punir, alavancando quem tem que alavancar. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. As ideias, a mudança, o conhecimento começam com a letra K. Acesse agora captar.net e saiba como você pode ter acesso a tudo isso.